Mateus, capítulo 15, da palavra do nosso Deus. Mateus, capítulo 15. Vamos fazer uma leitura um pouquinho longa, só para entendermos, na verdade, Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Aleluias. Mateus, capítulo 15, perdão, meus irmãos, Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os ombros e jubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia ou a lamparina, e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pai Santo, glorificar seja teu santo nome. Use de misericórdia para conosco. Orienta-nos segundo a tua graça, o teu amor e o teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados, podei se assentar. Queridos, que nós aprendemos com essa palavra de Deus. Jesus Cristo, aonde ele passava, dependendo do grupo, ele era bem quisto, ele era bem aceito, ele era admirado, aleluia, e era respeitado. Tinha um outro grupo, na verdade, que já não ouvia dessa forma. Um outro grupo já criticava, não gostava dele. Voltando ao primeiro grupo, era um grupo necessitado, que reconhecia suas fraquezas, as suas necessidades, e via nele a solução para todos os seus problemas. Por outro lado, havia um outro grupo que se achava santo demais, um grupo altivo, presunçoso, preconceituoso, um grupo que, segundo eles, estava acima da média em relação à sua santidade. Só que, na verdade, o nosso Deus vê as coisas de forma diferente. Não vê como eu vejo, como nós vemos.
E olhando a Bíblia Sagrada, aqui nós podemos ver, na verdade, que as pessoas que se chegaram a Jesus Cristo eram um grupo de pessoas que eram pessoas necessitadas, eram publicanos e pescadores. Eram pessoas, por exemplo, o publicano era um cobrador de impostos, eles eram odiados, eram bem chegados. Por quê? Porque quem governava na época era o governo romano, e os cobradores de impostos eram judeus, que trabalhavam, estavam a serviço dos romanos, e aí os seus compatriotas os odiavam, não gostavam disso, então por isso eram vistos de forma diferente, eram vistos de forma odiosa, preconceituosa. Esse era um tipo. O outro tipo, na verdade, eram pessoas, pescadores, na verdade, que viviam de pesca, como diz a própria palavra, e não tinha assim, não eram pessoas que tinham uma classe social alta, eram pessoas menos favorecidas no olhar daqueles que se achavam acima da média em relação à adoração a Deus. E eles chegaram com o objetivo de ouvir Jesus falar. De ouvir Jesus falar. E eu quero nessa noite falar para os irmãos que a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, há fartura de alegria. E não podemos esquecer que, embora nós nos enxerguemos uns aos outros fisicamente, mas sabemos também que Deus está presente nesse lugar, espiritualmente falando, porque é uma promessa dele, porque está em Mateus capítulo 28, versículo 20, que ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele não falou estaria, ou estava, eu estou, ou seja, todo o tempo, no presente. Ele não falou no pretérito, ou no futuro, falou no presente: eu estou convosco. E essa é a convicção quando olhamos para a palavra do nosso Deus. Aleluia. E aqui diz a Bíblia Sagrada que eles começaram a criticar. Esses fariseus eram grupos religiosos, e os escribas. O que mais me chama a atenção, meus irmãos, é que os fariseus eram pessoas que conheciam a lei, conheciam os profetas, eram pessoas que andavam com seus filactérios, seus vestidores compridos, bem trajados, bem bonitos, e à sua volta havia, esse filactério era uma bolsa de couro, aonde eles colocavam e carregavam em si, onde iam, com os livros da lei. E quando chegavam e criticavam, se visse uma pessoa com chinelo, que não gostavam, dizia: isso é pecado e você vai para o inferno. Quando via alguém com o traje de roupa, que não se agradavam, pegava, abria a lei e dizia: está escrito aqui, olha só, se você não mudar a sua forma de se vestir, você vai para o inferno. Eram pessoas, na verdade, que tinham uma visão totalmente deturpada da questão do amor de Deus, e achavam que poderiam punir quem quer que fosse. Então esse grupo eram os fariseus. Havia um outro grupo que eram os escribas, pessoas responsáveis por interpretar a lei e também explicar o que significava a lei. Eram pessoas que eram responsáveis por interpretar a lei e também saber que a própria lei já falava de Jesus Cristo, que veio trazer a salvação. Nem eles tinham também o entendimento do que estava acontecendo. Exatamente esses grupos, infelizmente, irmãos, é que se juntavam para poder criticar a Jesus devido a um ato que ele estava cometendo, um ato de bondade, inclusive, que era característica do Senhor. E essas pessoas diziam o seguinte, começaram a criticar dizendo: olha só, e os fariseus e os escribas
murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Começaram a criticar, porque Jesus já havia se envolvido ali com os escribas, se envolvido com os publicanos e também os pescadores, ou seja, eram pessoas menos favorecidas, eram pessoas que não eram consideradas respeitadas, nem mesmo como seres humanos, normais. E aqui foram criticados, ele foi criticado porque estava com esse pessoal, se juntando com ele, comendo com eles. Jesus então, quando ouve aquela palavra, irmãos, deixa claro: olha, vou lhes contar uma parábola. E usou exatamente, irmão, primeiro, a cultura deles. Usou a coisa mais simples da época deles, algo cotidiano, algo que eles estavam cansados de fazer e saber. E ele conta essa palavra dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Primeira coisa, é porque ovelhas era o meio de ganho dessas pessoas. Eram pessoas que tinham fazenda de ovelhas. E ele aqui pisa bem no calo, porque se ele perde uma ovelha, ele fica mal, fica doente, vai perder dinheiro. E aqui o Senhor Jesus usa uma situação um pouco de forma inusitada, do ponto de vista de visão espiritual e também até comercial, tratando-se deles, e faz essa pergunta para ele: quem de vós, tendo 100 ovelhas e uma some, não vai largar 99 e vai atrás da perdida? Isso é para trazer para eles, irmãos, a consciência. Quando olhamos a palavra de Deus e diz: e achando-a, põe sobre os ombros e vem jubilando, vem feliz, chama as pessoas para poder comemorar, chegando em casa, convida os amigos, os vizinhos: achei a minha ovelha, a ovelha que estava perdida, eu achei, agora estou feliz. Olha só, tinha 100, por causa de uma ovelha, ele largou a 99 e foi atrás. Quando ele conta essa parábola, eu já posso assim, imaginar a cara daquelas pessoas, a falta de compaixão, a falta de misericórdia, e preocupados apenas com o seu interesse. E olha que Jesus estava ali, irmãos, preocupado com as pessoas menos favorecidas, coisa que eles, como religiosos, deveriam se preocupar, deveriam ter essa preocupação. Eu hoje estava aqui na porta da igreja, que eu e a minha esposa vem para cá 7h pouco da manhã e fica aqui o dia todo, como os irmãos já sabem. E eu estava na porta da igreja, que eu estava medindo ali a largura, e de repente apareceu um irmão conversando comigo, e eu falei para ele, falando sobre várias coisas, sobre obra de igreja, sobre construção, sobre uma coisa, sobre outra, e surgiu um assunto, meio assim, que eu já falei para os irmãos, surgiu um assunto de, ele falou um negócio de cantina. Aí eu falei para ele: eu sou contra a cantina. Ele: por quê, pastor? Eu falei: eu sou contra a cantina. Eu vou explicar a você por quê. Por que eu sou contra? Porque quando você faz uma cantina na igreja, nem todo mundo tem dinheiro para poder comprar. Aí um come e o outro não come. Uns ficam sem graça,
Porque qual é o objetivo da cantina? É para angariar fundo e para poder comprar roupa para a festa. É para isso. O objetivo da cantina não é pegar, juntar dinheiro e se preocupar com outras pessoas que não têm o que comer para comprar cestas básicas, para comprar alguma coisa para as pessoas, ou até mesmo guardar o dinheiro para comprar um gás para uma pessoa que estiver precisando. Não é para isso, é para gastar, para comprar roupa, para comprar isso, para poder fazer festa. E aí o que acontece? Então você pega, faz uma cantina muito bonita e faz a propaganda, até do altar mesmo, olha, temos cantina, e tem um bolo maravilhoso que a irmã fez, a mão de fada. Quem comeu do bolo dela fica ungido, e é baratinho, R$5 com refrigerante, ainda faz propaganda em cima do altar, ainda faz comércio em cima do altar. Eu falei para ele, por isso é que eu não sou a favor. A igreja tem dízimo e oferta para cuidar do que precisa. Então, se você vai fazer uma cantina, o que você faz? Você faz uma quantidade de comida que for para todo mundo comer. Quem tem dinheiro e quem não tem. Esse pastor é maluco. Não, estou tentando ser coerente. Se você faz para todo mundo comer, até quem vem de fora. Passou na rua, come também. Porque as pessoas não entendem muito bem. Eu falando isso para ele. Porque a preocupação, na verdade, de Jesus Cristo é com as pessoas menos favorecidas. E eu falei com esse irmão também, falei, irmãos, aí surgiu outro assunto, sobre bazar, foi sou contra também. Ele também fez sou contra. Ele, mas sou contra? Porque se você usa uma roupa, não é boa para você, não serve para você, vai vender, por que você não dá? Por que você não chama a pessoa que está precisando e dá para essa pessoa? Para quem saiu o bazar? Para arrumar um dinheirinho, né? Não, é só R$5, só R$3. Para quê? Para fazer isso, fazer aquilo. Se for para poder fazer um bazar, para poder comprar alimento, para poder servir alguém, ótimo, mas não é para isso. Para pagar uma conta de luz para o irmão que está desempregado, uma cesta básica para alguém, isso sim, isso é se preocupar com o teu próximo. Mas isso virou moda. Agora é moda agora. Tem que fazer porque tem que ter dinheiro para fazer uma festa bonita para o departamento Y, Z, sei lá. Mas não há uma preocupação como deveria. E Jesus aqui estava preocupado com as pessoas menos favorecidas e menos quistas na sociedade. Essa deve ser a preocupação. E aqueles homens, os fariseus, os escribas, não tinham essa preocupação. E Jesus então pôs essa parábola para eles: vocês se preocupam muito com vocês, com a ovelha de vocês lá que vai dar dinheiro para vocês, estão preocupados, mas não estão preocupados com essas pessoas que estão aqui e que precisam de apoio, de carinho, de cuidado. Isso vocês não se preocupam. E Jesus mostrando para ele o que é igreja, irmãos, como funciona a questão da igreja. E aí a pessoa, vocês não vão falar, mas aí uma felicidade muito grande, porque achei a minha ovelha, e faz a maior festa, convida todo mundo, achei a minha ovelha perdida. E depois ele vai e começa contando e falando: olha, digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu nunca ouvi dizer, irmãos, na Bíblia Sagrada, se alguém um dia ouvir ou leu a Bíblia toda, estudou de extremidade a extremidade e puder me provar que lá no céu a alegria é quando alguém ganha um carro novo, ganha uma casa nova, e que os anjos batem palma, e que a festa no céu. A festa no céu é por um pecador que se arrepende.
E aquelas pessoas, os pescadores e os publicanos, cobradores de impostos, faziam questão de ouvir Jesus falar. E havia ali pessoas se arrependendo, e era essa a alegria de Deus, a alegria de Jesus Cristo. Era essa a alegria. E ele fala que o céu se alegra quando alguém se arrepende, que a preocupação estava exatamente com isso. Ele conta uma outra parábola, dizendo exatamente assim: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar essa dracma. Ou seja, a dracma era uma unidade de medida, que era um peso que era usado, na verdade, para pesar metais e pesar joias, por exemplo, pelas preciosas. Então a dracma era isso, entendeu? Então a gente olha aqui a preocupação, e elas tinham assim o peso aproximado de 28 gramas mais ou menos, e que era usado para poder você pesar, na verdade, metais, pesar pedras preciosas, e tinha um valor muito grande para eles. E aí ele usa exatamente isso aqui. Qual dessa pessoa, dessa mulher, que ao ter 10 dracmas e perdeu uma, não vai acender a candeia, acender a luz, e vai varrer a casa toda até achar essa dracma, porque era muito importante para ela. E quando acha, na verdade, chama as amigas, os vizinhos, e dá uma festa, fica feliz da vida. Aí quando ele fala, a Bíblia nos diz o seguinte: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Oh, aleluia! Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Deus começa aqui a mostrar, irmãos, Jesus começa a mostrar a grande diferença entre a visão humana e a visão de Deus. A diferença da valorização de uma alma em detrimento da valorização do bem material. Essa é a grande diferença. E é assim que Deus trabalha, é assim que Deus age, é assim que funciona. Isso chama-se igreja, isso chama-se povo de Deus. Não esqueçamos uma coisa, meus irmãos, que Deus tem uma grande preocupação, não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém se perca, e até hoje continua essa preocupação. Qual é a minha preocupação hoje? Qual é a minha preocupação hoje? Estando aqui, qual é a minha preocupação diante dessa palavra que não é minha, mas é a palavra de Deus? Aleluia! Qual é a preocupação do Deus que está neste lugar? Glória a Deus! Deus está preocupado comigo e com você. Deus está preocupado conosco. Por isso, que bom, irmãos, saber que Deus não esquece. Vou falar para os irmãos, por mais que as coisas aconteçam por aí, a igreja não está autorizada a amaldiçoar quem quer que seja. A igreja não está autorizada a amaldiçoar políticos, governos, quem quer que seja. A igreja não está autorizada para amaldiçoar traficante, prostituta, viciado, ladrão. Não está autorizada a isso. A igreja está autorizada a orar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 em diante diz:
Rogo-vos, pois, irmãos, que fazeis orações, deprecações e intercessões por todos os homens em todo lugar, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a verdade. Então Deus quer que todas as pessoas tenham conhecimento da verdade. A igreja não tem um papel para poder criticar quem está na macumba, quem está em qualquer lugar que seja. O papel da igreja é edificar vidas. O papel da igreja é edificar almas. Esse é o papel da igreja. O papel do pastor não é tecer crítica condenatória a quem quer que seja. O papel do pastor é cuidar com responsabilidade do rebanho que Deus colocou em suas mãos e fazer com que o rebanho conheça mais de Deus. E nós estamos aqui exatamente para isso, para conhecer mais de Deus, conhecer mais do Senhor. Então não adianta alguém chegar, eu já vi, já ouvi, não vou tecer comentários além disso, de pessoas chegar e amaldiçoar, você vai morrer, você vai ver, Deus vai pesar a mão. E se Deus não quiser pesar a mão? Tem gente que quer dar ordem a Deus, Deus pesa a mão sobre fulano. Deus quer que todos tenham a oportunidade de conhecer a verdade. Por isso eu digo, a Bíblia é clara, a porta da graça continua aberta, com oportunidade para todos. Que Deus possa continuar nos orientar, nos ensinar, trabalhar em nossa mente, os nossos corações, fazermos a cada dia, todo dia, nova criatura, pessoas sensatas, inteligentes, sábias, amorosas, cuidadosas, espirituais, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe em nome de Jesus.